Você conhece os diferentes enfoques da extensão rural no Brasil? Você conhece o enfoque difusionista adotado nos trabalhos de assistência técnica e extensão rural no Brasil? Olá, eu sou o professor Ezequiel Ledim, doutor em extensão rural. Hoje nós vamos falar sobre o enfoque difusionista em extensão rural no Brasil. Esse enfoque ele foi adotado no início da segunda metade do século XX nos trabalhos de extensão rural junto às famílias agricultoras em nosso país. Mas antes de começar a falar sobre a teoria difusionista inovadora na extensão rural, nós vamos compreender o conceito de difusão. Se a gente for buscar no dicionário Aurélio o conceito de difusão, nós vamos ter o seguinte significado, que difusão é divulgação, difusão é a ação de tornar conhecido pelo público. Logo, o conceito de difusão, ele tem a característica da comunicação, a característica de difundir algo a alguém. A partir de 1948, ocorreu então a institucionalização da extensão rural no Brasil. Mas vejam só, 1948 foi a institucionalização, a formalização dos serviços de extensão rural no Brasil. Isso não quer dizer que não existia extensão rural antes no Brasil. Em especial, até a década de 1940, as discussões do Brasil se davam todas em torno do ensino rural. E com esse processo de industrialização que ocorreu no Brasil, principalmente entre a década de 30 e a década de 40, ocorreu um intenso êxodo rural, em especial ocasionando então um inchaço das cidades, causando com isso algumas desigualdades sociais, principalmente a formação de favelas no Rio de Janeiro e também em alguns locais em São Paulo. Essa questão da industrialização, dessas desigualdades sociais, dessa migração rural-urbana que ocorreu na época da industrialização, ela trouxe uma questão muito importante com os agentes extensionistas da época, os governantes, em especial, que é compreender a questão do ensino rural. E investindo no ensino rural formal, acreditava-se que conseguia reverter essa situação. Ou seja, era a questão de educar o homem do campo, nessa perspectiva, trabalhando com programas, em especial o programa para a produção de alimentos, que a concepção geral era tirar o Brasil da fome, ensinar os agricultores a produzir alimento, e também o programa Borracha na Amazônia, que eram programas que tinham um incentivo, que tinham o objetivo de tirar o Brasil da miséria, trazer desenvolvimento ao nosso meio rural brasileiro. E nessa perspectiva, na segunda metade do século XX, a assistência técnica sempre esteve atrelada ao crédito rural. Uma simbiose dava crédito rural, ao mesmo tempo se proporcionava assistência técnica mais crédito rural supervisionado. Então era uma combinação entre crédito e educação das pessoas que estavam no campo para gerir e gestar bem esse dinheiro. Esse modelo de extensão rural, ele culminou então na concepção de uma teoria, de uma perspectiva difusionista de extensão rural no Brasil. Mas então, afinal, o que era a perspectiva difusionista inovador em extensão rural? Essa perspectiva do modelo difusionista inovador, ela teve duas grandes unidades de análise, que são os elementos principais: o elemento da difusão e o elemento segundo da mudança social. Difusão mais mudança social. Ou seja, era uma questão de difundir a sociedade, em especial a sociedade rural, tecnologia, conhecimento, know-how, para que aquela comunidade mudasse a sua condição de subdesenvolvido da época. Um dos grandes e eminentes teóricos dessa corrente da teoria da difusão de inovação foi Everett Rogers, que foi um eminente teórico da comunicação, um americano, um sociólogo especial que se dedicou ao estudo da sociologia rural.
seu pai, o pai do Rogers, ele era agricultor e ele começou a notar a grande dificuldade, a grande resistência que ele tinha em adotar certas tecnologias. E com isso, o Roger estudou e ele criou uma curva de inovação. Uma curva de inovação da adoção de tecnologias, uma curva de inovação das tecnologias, onde vai desmistificar o comportamento do agricultor e como ele pensa e como a parcela desses agricultores pensam em relação a aceitar uma tecnologia ou não aceitar essa tecnologia e o tempo que leva. Isso aí será tema de um próximo vídeo nosso aí mais adiante. Então, como é que funcionava essa questão da teoria da difusão de inovação? Quem eram as pessoas que participavam desse processo? Bom, nós tínhamos então, por exemplo, os extensionistas rurais, que eram considerados os agentes de mudança, e também nós tínhamos os agricultores, que eram os sujeitos a serem convencidos dessa mudança. Então, vejam só, os extensionistas, que eram os agentes de mudança, eles deveriam o quê? Persuadir, convencer cada componente familiar da família do meio rural a necessidade de adotar novos hábitos, novas tecnologias agropecuárias para conseguir maior produtividade. Em consequência, se eles conseguissem maior produtividade, eles iam conseguir um maior bem-estar social. Lindo, né? Então, assim, extensionistas detentores do poder, agricultores que não tinham detenção do saber. Vejam só, extensionistas rurais detentores do poder e do saber, e agricultores que não tinham a detenção do saber. Então, extensionista era um educador, agricultor em especial era o agente a ser educado. E a comunicação em si, então, ela representou um elemento central nesse modelo difusionista em extensão rural, pois comunicação é sinônimo de difusão de inovações na agricultura. Então, todo esse processo ficou muito consagrada a expressão persuasão. O que é a persuasão em si? Seria a capacidade do técnico, entenda ele profissional, algum profissional do curso de ciências agrárias, seja ele agrônomo, zootecnista, médico veterinário, engenheiro agrícola ambiental, cursos relacionados superiores à área da agricultura, como tecnólogo em agricultura, ou também técnicos do ensino médio, técnicos em agropecuária, técnicos agrícolas, técnicos em zootecnia em especial. Esses técnicos, eles tinham a capacidade, ou deveriam ter a capacidade de convencer, então, os agricultores a adotar o seu ponto de vista e, consequentemente, adotar as inovações que o técnico estendia ao agricultor. Ou seja, o técnico tinha o poder da verdade, ele tinha a solução na sua mão, tinha o pacote tecnológico e o agricultor deveria adotar esse pacote tecnológico para mudar a sua condição de vida. Essa perspectiva difusionista inovadora, ela tinha uma intenção, que era uma intenção muito interessante, que era que o contato do extensionista com o agricultor e o contato do agricultor com o extensionista, ele provocaria uma reação do mesmo. E essa reação objetivava sempre a adoção de algo, de uma inovação, que geralmente essa inovação era externa à propriedade. Então, nesse processo de comunicação, os papéis já estavam escolhidos, ou seja, o técnico, ele era o emissor da mensagem, ele tinha a detenção do saber, ele tinha o conhecimento, ele tinha o pacote tecnológico, ele tinha a solução, e nós tínhamos o destinatário, o receptor dessa mensagem, que era o agricultor. Então, o técnico, ele tinha o conhecimento e o agricultor não tinha o conhecimento. Então, nesse processo que vai da emissão dessa mensagem do técnico e a recepção dessa mensagem do agricultor, o que é o destinatário que ia receber isso, existia um processo de chamada de tomada de decisão.
E essa tomada de decisão é o caminho, é o processo decisório que ia percorrer essa inovação. E a forma como isso se dava, a forma como isso acontecia, faria o agricultor aceitar ou não aceitar essa inovação, essa tecnologia que era disponibilizada naquele momento. E como acontecia então esse processo de decisão? Esse processo de decisão estava calcado em 3 grandes etapas. A primeira etapa, o conhecimento, ou seja, o agricultor toma contato com essa inovação. Como era esse processo? Esse processo poderia acontecer de várias formas. O técnico levava essa tecnologia para o agricultor conhecer, o técnico organizava um dia de campo e trazia o agricultor para ter contato com essa inovação, levava até uma estação experimental ou levava a estação experimental até próximo aos agricultores e mostrava esse novo conhecimento que o agricultor não tinha. Segundo processo é a atitude. Se esperava que a busca de informação sobre essa inovação, ou seja, ele já conheceu, então agora ele vai buscar essa informação com os vizinhos, vai validar essa informação com o grupo social ao que pertence. Ou seja, a partir que ele já tem o conhecimento, agora ele vai ter a validação desse conhecimento. E o terceiro ponto, o ponto mais importante e chave desse processo é a decisão. É o momento em que o agricultor vai adotar ou vai rejeitar essa inovação. Se esperava-se o quê? Se esperava-se que com esse modelo difusionista inovador, ele, claro, evidentemente, o agricultor adotasse, porque acreditava-se que adotar a tecnologia era adotar um modelo de sucesso, um modelo onde o agricultor ele ia crescer, se desenvolver, se capitalizar, integrar o mercado e ter maior qualidade de vida diante desse processo de adoção de tecnologia e circulação da economia, dos bens de consumo da época. Mas como isso acontecia na prática? Ora, veja bem, o técnico ele apresentava, por exemplo, um novo adubo para o agricultor, ele apresentava um conhecimento através da persuasão. Então, assim, era sempre um processo top-down, era um processo de cima para baixo, né? O agricultor ele não tinha esse conhecimento, então vinha o técnico com o centro do saber validado por alguma instituição pública ou alguma universidade, com aquele conhecimento externo, conhecimento agronômico em especial, que ia convencer esse agricultor de que a sua tecnologia era melhor. E esse processo top-down, de cima para baixo, ele teve alguns problemas, alguns conflitos e se mostrou ao longo do tempo não tão eficiente quanto se esperava. Bom, isso acontecia de várias formas. Por exemplo, a demonstração de um novo implemento agrícola para melhorar a sua atividade na propriedade, por exemplo, um arado para melhorar a aração do solo, um equipamento agrícola adaptado ao trator, que poderia então o agricultor fazer essa atividade de forma mais rápida, ou um agrotóxico, ou uma nova cultivar de milho, uma nova cultivar de soja que teria a capacidade de produzir mais, mas o agricultor precisava investir, ou uma nova tecnologia que seja para a roça, ou também que seja para a casa da família, que possa também contribuir com a qualidade de vida e o bem-estar da família que está na roça. Quais foram os resultados desse processo então? Ora, alguns agricultores aderiram a essas inovações, de certa forma, e tiveram resultados positivos. Outros aderiram a essas inovações e porque não conheciam direito como manusear elas e de certa forma com algumas contingências, alguma safra que não foi bem desenvolvida. Então essa capacidade de internalização do conhecimento da inovação externa também você comete alguns erros no começo e alguns agricultores acabaram se endividando e não conseguiram fazer o pagamento dessa nova tecnologia, que isso também acarretou no endividamento da família rural e talvez alguns até no abandono da atividade agrícola, incentivando ainda mais o êxodo rural, e outros teoricamente nem adotavam.
por uma série de fatores, ou porque não tinha interesse, ou porque não tinham dinheiro, ou porque ainda não tivesse internalizado ou não acreditavam naquele pacote tecnológico, naquela receita de bolo que era lançada pelas instituições oficiais de extensão rural na época. Bom, a perspectiva difusionista inovadora em extensão rural, através desse modelo, ela foi hegemônica na orientação das ações e dos serviços de extensão rural público no Brasil até meados de 1980. Ou seja, todo extensionista rural vinculado a alguma instituição pública de extensão rural da época, ele deveria adotar esse tipo de modelo, que era o modelo mais ideal do momento. Era o modelo da persuasão, do convencimento do autor, da difusão de tecnologia ao campo, que isso ia revolucionar a extensão rural e ia revolucionar a nossa agricultura. Em alguns casos, algumas famílias agricultoras tiveram realmente melhores indicadores de produtividade, conseguiram se integrar mais ao mercado, conseguiram ter resultados positivos. Em outros casos, tiveram muitos resultados negativos também, e aconteceu o que não se esperava também, a continuidade do êxito de toda a família rural, vendendo sua propriedade para o vizinho, vendendo sua propriedade para quem tinha interesse e indo para os grandes centros urbanos para tentar a vida na cidade devido às dificuldades do rural da época. Esse processo ele culminou então com o repensar da extensão rural na década de 80, com o final do governo militar e também uma nova forma, pensando que até esse momento não se tinha resultados concretos diante dessa teoria difusionista, da difusão de inovações. E seria necessário então um repensar, devido à grande resistência que se teve por alguns agricultores, por muitos agricultores, que esse processo de difusão de tecnologia não estava tendo a seu resultado ideal, pensado e arquitetado no momento que se pensou as estratégias de desenvolvimento rural na extensão rural no Brasil em meados da década de 50. Essa perspectiva difusionista atualmente ela é ainda muito usada, principalmente na iniciativa privada, quando você precisa convencer, persuadir algum dos seus clientes na compra de seu produto, mostrar que ele é um produto bom. Na extensão rural pública, quando você está querendo ajudar o agricultor a ter estratégias de comercialização, estratégias de autonomia na atividade, nem sempre a persuasão é o melhor caminho. Talvez a conversa, o diálogo e outras questões relacionadas mais no âmbito horizontal entre conhecimento do técnico e conhecimento do agricultor, e ambos se combinam para traçar uma nova estratégia, pode ser mais oportuna. E isso a gente vai ver nas próximas perspectivas que a gente vai estudar sobre os enfoques da extensão rural. Se você sabe de mais uma questão importante que eu não comentei aqui sobre as teorias, as diferentes perspectivas da extensão rural no Brasil, da teoria da difusão de inovação na extensão rural no Brasil na segunda metade do século XX, comenta aí embaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. E aí, o que você achou da perspectiva difusionista inovadora na extensão rural no Brasil?